estava fazendo mestrado em saúde mental e aí eu comecei a entender que muita coisa vem lá da infância e quanto mais eu buscava entender isso, eu falava, meu Deus, eu preciso entender mais sobre a infância. Aí eu estudei a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, para entender exatamente isso. Muitas vezes, essa rejeição que começa ainda na barriga da mãe. Aquela mãe que às vezes nem sabe o porquê que está fazendo aquilo, mas diz assim, eu não quero essa criança. Então, aquela criança já se sente rejeitada. Aí ela nasce e muitas vezes aquela criança é largada no canto. Eu conheci, né, pessoas que pegava a criança e na hora de dar a mamadeira, não acalentava a criança, fazia assim com uma fralda, enrolava a fralda e colocava a mamadeira naquela fralda para a criança se equilibrar ali, bebezinho de 4 meses, se equilibrar ali e mamar. Ela não podia, ela não tinha como pegar, não tinha coragem, não tinha sei lá o que, sentimentos também, e pegava aquela criança e encostava no coração, como a gente estava conversando aqui, né? Encostar o ouvido no coração dela, a cabecinha no coração dela, para aquela criança se sentir acolhida, amada. E aquela criança cresceu. E crescia assim, cresceu como um bichinho no pasto, sabe? Sem sentir o amor da mãe. Aí vai perpetuando isso, vai alimentando uma coisa que não é bom, não é legal. Por isso é tão importante o autoconhecimento. A gente se conhecer. Na primeira aula do Projeto Sofia, nós começamos agora a 11ª turma do Projeto Sofia na Igreja Assembleia de Deus Carisma, lá em Oswaldo Cruz. E aí, a gente estava falando assim, quem eu sou no mundo? Quem eu sou no mundo? Quem é essa pessoa que vive? E aí, pastores, ali, quantas pessoas se sentindo rejeitadas. E uma das pessoas que está ali entre nós, ela teve uma rejeição no país dela. E ela veio para o Brasil porque ela se sentiu rejeitada. E no final do nosso treinamento, naquela aula, eu cheguei converso muito com as alunas, né? Cheguei perto dela e vi que ela estava de cabeça baixa, olhando para baixo. E eu falei, e aí, querida, tá tudo bem? Ela disse, Rose, eu estou me sentindo sem pertencer a lugar nenhum. É aquela questão do pertencimento. Foi a rejeição do próprio país, ela foi rejeitada lá e ela veio. Aí, ontem, olhando aqui o tema do debate, sabe o que eu me lembrei? Do pessoal que foi para o exílio na época da ditadura militar. E aí eu me lembrei de um cantor, né, o Milton Nascimento, que cantava as dores dele de estar fora do país. E poeta também, que cantava Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. Então, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, a rejeição. Então, essa rejeição traz dor, mas é muito importante a gente entender que, ok, nós somos crianças, fomos rejeitados, mas como é que a gente vai lidar agora com isso? Nós somos adultos e aí a gente aprende a viver de um jeito diferente. A gente reaprende a viver. A gente não precisa ficar lamentando a nossa dor o tempo todo. A gente não precisa ficar implorando o amor de ninguém. Ontem lá na igreja foi muito interessante. Eu vou contar isso aqui. A minha neta Sofia estava comigo. Minha neta tem 15 anos. E uma amiguinha dela vai fazer aniversário segunda-feira e chamou a Sofia para comemorar o aniversário numa hamburgueria. E aí eu cheguei perto e tal, eu falei, e aí, vocês vão para a hamburgueria? Ela falou assim, sim, eu com as minhas amigas. Eu comecei a rir. Eu falei, você e suas amigas, isso não tem lugar para mim. Aí ela ficou assustada, eu falei, tá tudo tranquilo, querida, eu entendo, é você e suas amiguinhas. E aí, para mim, aquilo foi tranquilinho demais, eu comecei a rir. Eu não me senti rejeitada. Mas se fosse há um tempo atrás, ou sei lá o quê, eu poderia... Não, eu não pertenço a esse grupo. Então, é o autoconhecimento. Como é que eu vou lidar com essa rejeição? Eu preciso entender o meu emocional, eu preciso entender o meu papel no mundo, o meu lugar no mundo, as minhas qualidades. Eu tenho que ter resiliência, força e fé em Deus. Porque Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita absolutamente uma pessoa. Então,
a gente precisa entender assim, olha, eu sou filha amada de Deus. Eu ensino isso para as minhas alunas do Projeto Sofia. Acorda, chega na janela e fala assim, eu sou filha amada de Deus. E aí você vai sentir esse amor de Deus no teu coração. E você pode expandir isso, explodir isso com outras pessoas.